nem me atrevi a deixar ele. Eu quero te ouvir agora, Ricardo. Fala aí com a gente. Vem, cara. Vamos aproveitar que eu estou no ar antes que caia de novo. Né? Primeiramente, eu quero agradecer a presença de todos aí, do Vladimir, da Márcia. Maraca, muito obrigado pela escolha aí, pela preferência. O que você queria saber do projeto? É que teve umas falhas, eu não consegui... Eu quero que você conte um pouquinho da sua história. Por que você começou o Mudando Vidas, cara? Que me impressionou, né, o trabalho que vocês estão fazendo aí. Tá, vou tentar ser bem rápido, porque a história é um pouco longa, mas foi em 2014. A vida inteira eu fiz fiz uso de substâncias de álcool e drogas, né? Fui alcoólatra a vida inteira, sou ainda em tratamento, né? Em 2014 eu me internei numa comunidade terapêutica. Foi aí que tudo começou, a transformação da minha vida. Lá na comunidade, eu comecei a estudar e a trabalhar e a ver os gargalos que existem nesse mecanismo da dependência química e tratamento. Então, é verdade que foi lá que eu vi muitos moradores, muitas pessoas em situação de rua que lá chegavam e logo no terceiro mês iam embora. Por quê? Porque quando acabava o tratamento não tinha onde ir, entendeu? Então, eles iam, por quê? Porque por falta de esperança e perspectiva. Falavam assim, pô, vou ficar aqui 6 meses para quê? Eu vou voltar para a rua e saía. E nisso nasceu a ideia. A outra coisa também era muitas pessoas que tinham muitas recaídas. Ficavam lá 3 meses, ia para a família e voltava. E os relatos eram a maioria porque a família não estava preparada. Então, o objetivo de montar a Casa Apoio é para que essas pessoas... Eu comecei a trabalhar primeiro acolhendo pessoas que terminam o tratamento. Por quê? Porque ela tem um apoio, ela não está com a família, ela está longe da família, ou seja, a família não está criticando, não está apontando o dedo, e a pessoa, ela precisa mostrar para a família e para a sociedade que ela está bem. E para isso ela precisa de tempo. E o tempo é primordial. Uma pessoa ficar limpa 1 mês, 2 meses, 3 meses, isso é muito difícil. Principalmente com uma família que não foi trabalhada, entendeu? Que não trabalharam ela, não fez amor exigente, não trabalhou em grupo. Então, a pessoa, ela é vulnerável, ela acaba recaindo. Então, o projeto nasceu aí. Eu comecei a acolher essas pessoas e começou a dar resultado. Muito interessante também o que aconteceu. Para você ter uma ideia, algumas famílias vinham me procurar depois de 1 ou 2 meses, né? Com a seguinte informação, né? Cadê meu filho? O que você fez com meu filho? Meu filho morreu? Meu filho está morto? Eu falei, não, seu filho está aqui, está bem. Eu falei, eu não acredito. Eu falei, vem aqui ver. Aí na hora que a família lá veio, vinha o filho tudo gordo, bonito, brilhando, sabe, sem droga, estudando, trabalhando. Eu falei, eu não acredito que é meu filho. Eu falei, é teu filho. E a outra coisa, já se faziam meses que essa família não recebia notícia ruim, porque quando a gente tem um filho dependente, toda semana traficante batendo, o cara chega lá tudo espancado, ralado, 3 dias dormindo, enfim, começou a ter esse resultado, começou a ter vínculo familiar, começou a ter reestruturação de vínculo. No meio do caminho desse processo, há 2 anos, eu conheci a tua amiga e minha grande amiga, a Paulinha Dominichelli. Foi ela que me picou, entendeu? Ela que me levou para a rua, para conhecer os moradores de rua, para começar a fazer acolhimento de pessoas em situação de rua. E aí eu comecei a fazer o processo inverso. Além de eu acolher as pessoas da comunidade que não tinham para onde ir, ou que tinham vínculo familiar rompido e precisava de um tempinho, eu também comecei a acolher pessoas em situação de rua para fazer os encaminhamentos para mandar para a comunidade terapêutica. Nós vamos falar muito disso hoje, eu vou falar rapidamente. A gente tem aqui o programa Recomeço Senapred, que é de graça. Só que não é todos que sabem. Eu posso falar para vocês que nem a metade da população de Ribeirão Preto sabe. Então a família, no desespero, acaba pagando clínica particular. Mas é o seguinte, para você ter acesso a essa comunidade terapêutica, é necessário, através do poder público, essas são as variáveis: documentação e exames. Como que você pode pedir documentação para uma pessoa que está em situação de rua? Então, você tem que levar ela para aquela documentação. Como que você vai levar ela para fazer exame se ela nem banho tem, faz 10 dias que ela não toma banho, entendeu? Então, essas variáveis que eu comecei a ver ali, ao vivo e a cores, eu comecei a tentar trabalhar isso vamos dizer assim, no fazendo e aprendendo. Aí eu colhia, levava para casa, via demanda, deixava o cara uma semana dormindo em casa, porque fazia o quê? Fazia 10 anos que ele não dormia num colchão, entendeu?
aí depois levava ele para o hospital, tirava os documentos, esperava a vaga, porque essa vaga não é imediata, ela não é do dia para a noite, para você ver as variáveis da política pública. Se uma pessoa em situação de rua vai pedir vaga, você tem todas as variáveis da documentação, do exame, e depois disso, esperar a vaga para a comunidade. Isso, no começo, levava-se de 5 a 30 dias. Aí a pergunta fica, onde essa pessoa fica até essa vaga chegar? Então foi aí que nasceu o projeto da gente ajudar tanto as pessoas que saem da comunidade, como ajudar as pessoas a irem buscar um tratamento. Muito legal. Primeiro que nós ainda vamos falar mais do projeto, que eu quero saber de algumas pessoas que já passaram pela casa, hoje até trabalham ajudando aí na casa. Como é que você está fazendo para a subsistência da casa? Que eu vi aquele dia o pessoal trabalhando também com a perua ali, alguns trabalhos. O Ricardo, ele identifica, professor Vladimir, algumas habilidades em cada uma das pessoas. Porque ele acolhe pessoas ali que já foram pedreiros, outro pintor, outro pode ter trabalhado com escritório. Então ele identifica essas habilidades. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, eu não sei se eu poderia entrar nesse mérito, Ricardo, mas eu acho que você falou para mim, eu acho que isso é muito legal. Fica à vontade. Eu conhecendo a casa do Ricardo, a casa dele, que ele construiu para ele, é a casa das pessoas. Tinha ali, aquele dia tinha 10, 12 pessoas morando com ele ali, que nessa situação, conversei com um menino que chegou lá, praticamente poderia perder a perna até, né? E estava ali recuperado. Talvez ele fosse mais quietinho ali, né, Ricardo? Eu senti ele bastante acanhado, assim, mas já com uma história de modificação. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, o Ricardo me mostrou a casa, eu falei assim, mas você fez essa casa para isso, para acolher pessoas. Aí o Ricardo falou assim, não, Maraca, eu fiz essa casa para fazer festa. Então ele tinha feito uma casa, ele tinha construído uma casa, nesse período ainda que ele fazia uso de álcool, principalmente, mas chegou a fazer uso de drogas, né, Ricardo? E a casa tinha essa finalidade, fazer festa, né? E de repente ele teve que viver esse momento de abuso de álcool e drogas, teve que ir para a rua, saber a situação, para depois curar vidas, trabalhar com pessoas, ajudar essas pessoas. Aí, quando ele faz aquele link falando, minha casa eu construí para festa e hoje ela cabe certinha aqui para a gente acolher essas pessoas, isso não deixa dúvida. Como a gente está falando de anjos aqui, que vocês são anjos mesmo, eu acredito também que Deus já vinha preparando o Ricardo. Inclusive, nessa fase difícil que ele viveu, eu acho que ele tinha que viver aquilo para depois ajudar pessoas a sair daquela vida, né? Eu falei isso para ele. Eu acredito muito que nada é por acaso, viu, Ricardo? Esse trabalho que você fez foi bem legal. E assim, Ricardo, só para a gente não perder, como eu perguntei para o professor Vladimir também para a Márcia, nesse período de pandemia, aquele dia que eu fui lá, estava todo mundo de máscara, o pessoal, todo mundo me cumprimentou de cotovelinho, né? O que vocês estão fazendo lá para tomar cuidado com tudo, Ricardo? Olha, lá dentro eu posso te dizer que estão todos assintomáticos, entendeu? Porque ninguém apresentou nenhum sintoma, né? As pessoas, quando elas saem para a gente fazer serviço, a gente sai junto normalmente para roçar uma praça, roçar um terreno, então a gente não tem muito contato, tá? Lembrando a você que o meu trabalho, hoje, ele se encontra num momento atípico, porque eu acolho as pessoas, corro com a documentação, já encaminho para a comunidade terapêutica. Só que as comunidades terapêuticas estão fechadas há quase 3 meses devido ao Covid. Então, hoje, em Ribeirão Preto, você quase não tem aonde mandar essas pessoas em situação de rua. Então, foi por isso que eu diminuí o acolhimento e optei, há mais ou menos 2, 3 meses, quando deu a epidemia na Itália, eu fiquei preocupado com os idosos em situação de rua. Aí eu comecei a acolher alguns idosos, né? Para quê? Porque pelo menos o idoso saindo da rua, ele não está bebendo, ele está se alimentando, entendeu? E se ele vier a pegar o Covid, pelo menos a resistência dele está melhor, ele pode vir a ter mais chance de sobreviver. Essa foi a intenção da casa nesse período de pandemia. Então eu diminuí bem os acolhimentos da casa. Mas a casa, eu posso dizer que a gente faz mais ou menos o sugerido.
né? Todo mundo chega, eu peço para todo mundo tomar banho, trocar de roupa, pelo menos o que passa na televisão, álcool em gel, entendeu? A gente, para te falar a verdade, é Deus que abençoa aquela casa, porque a gente não se expõe muito, entendeu? Mas você sabe que é muito difícil se é difícil para você colocar essas regras em pessoas que já têm um certo grau de instrução, quem dirá para a pessoa em situação de rua que já está acostumado a viver ali naquele mundo. Mas mesmo assim, a gente procura ter, eu procurei manter algumas regras, como, por exemplo, a higienização. A gente faz oração antes do almoço, antes de qualquer refeição, então todo mundo higieniza a mão para se alimentar, porque vai pôr a mão na boca. A gente tenta fazer o mínimo possível. Quando vai alguém lá levar uma palavra, falar uma reunião, você viu lá todo mundo de máscara, a gente tenta fazer 1 metro de distância todo mundo. A gente tenta fazer o melhor que pode nas condições que a gente tem, entendeu, Maraca? E é isso. Muito bem. Bom, o professor Vladimir, o Ricardo. Oi. Tem um assunto, Ricardo, que eu queria falar com todos os três, e eu acho que para você pode servir também, porque eu sei o quanto você tem lutado aí para a subsistência da casa. Como eu disse, né, vocês têm oferecido alguns serviços, você aproveitando a habilidade do pessoal, isso é bom para integralizar eles de novo à vida normal, né? E com isso você acaba buscando um pouquinho de recurso. Até hoje, até o dia de hoje, você nunca teve nenhum recurso público, né, Ricardo? Tudo na raça. Não, nem R$1 caiu do céu. Tudo na raça. Tudo na raça. E aí você aproveita o pessoal, por exemplo, aquele dia que eu estava aí, o pessoal fazendo carreto com a perua, né? E o dinheiro que entra, uma parte vai para casa, outra parte para alguma pessoa que trabalhou ali. Mas eu sei que em cima disso, você vai criando aí mecanismos para a subsistência do trabalho. E também a boa notícia é que pela primeira vez, né, um edital foi aberto para esse tipo de trabalho, de reinserção das pessoas na sociedade, e vocês estão indo muito bem. Parabéns pelo que você está fazendo aí, as perspectivas futuras são boas. Mas sabe, Ricardo, tem uma coisa que uniu muito a mim e as entidades do terceiro setor, e eu vou falar principalmente aí o professor Vladimir, a Márcia, o Peruque, né? A turma toda que sempre utilizou a nota fiscal paulista, né, professor Vladimir, para, de uma forma ou de outra, integrar aí ao que eles recebem, mas que não é o suficiente. Professor Vladimir, a nota fiscal paulista continua sendo importante para a casa do vovô? Olha, nós continuamos ainda a recolher as notas, mas infelizmente o valor hoje não chega a 5% do valor da despesa da casa. Falar, né, cara? Não, é que eu até marquei, eu achei interessante essa Tati, é porque eu não estou conseguindo enxergar direito as letrinhas, então tá difícil. Mas eu entendi que ela escreveu só por hoje. Só por hoje é tipo uma marca registrada de NA ou de AA, né? Queria lembrar a todos que lá na casa, graças a Deus, a gente tem o grupo do NA. Está parado agora por conta do corona. Então, já há uns 4 anos, eles faziam uma vez por mês, entendeu? E eu consegui agora fazer 2 vezes por mês. A nossa ideia, né, é que isso venha a acontecer uma vez por mês e atingir também a população do bairro. É uma coisa que está crescendo devagarzinho. E lembrando que a gente tem grupo de AA também. Quer dizer, além dos meninos da casa, que fortalece os meninos da casa, o AA e o NA, que é Narcóticos Anônimos e Alcoólatras Anônimos, também fortaleceu o bairro. E, de uma certa forma, a gente poder ajudar aquele bairro e aquela família. Entendeu? Legal, então, muito bom. Integralizar a comunidade, né? Isso. Ô, Ricardo, como é que as pessoas podem ajudar o Mudando Vidas? Ô, Maraca, eu vou ser bem sincero para você, entendeu? Eu acho que a melhor ajuda é presencial. Você viu que a casa é uma coisa surreal, né? Não dá para falar da casa, entendeu? Você tem que ir na casa e ver, porque você fala, ninguém acredita como que é a casa, né? Ninguém sabe, não dá. A pessoa tem que estar lá presente, ela estando presente, ela mesmo vê as necessidades da casa, e ali o agir de Deus, ela
qualquer coisa é bem-vinda. Você sabe muito bem que até doação de geladeira, fogão, essas coisas, eu recebo para deixar guardado. Por quê? Porque quando um dos nossos acolhidos está pronto e consegue um emprego registrado no mercado de trabalho, ele aluga uma casa ali perto, como já tem 3, 4 ali perto, morando, entendeu? E aí ele tenta a vida dele sozinho. Este é o método, e olha que eu já fiquei uns 15 dias lá na Cracolândia, estudei Cracolândia, entendeu? Eu acho que a melhor forma da gente tirar uma pessoa em situação de rua é dar a vara, ensinar a pescar e vida que segue. E tentar sair um pouco desse assistencialismo e desse reforçamento de que a pessoa fica na rua. Porque se você pegar a assistência social Ribeirão Preto, o que você vê é reforço para a pessoa ficar na rua. Entendeu? Você não vê ninguém trabalhar na perspectiva de que a pessoa melhore. Isso leva um tempo, Maraca. Para você tirar uma pessoa da rua, para você levar ela para um tratamento, o tratamento seja ele qual for, como eu te falei aquela vez, pode ser comunidade, pode ser igreja, pode ser grupo de apoio, pode ser hospital psiquiátrico, seja lá o que for, ela faz um tratamento para reconhecer que ela é dependente químico, ela volta, trabalhamos a reinserção social, para vocês entenderem, se é difícil o emprego para quem tem dente na boca e diploma, quem dirá para um dependente químico? Então, é muito difícil essa pessoa ficar em pé até arrumar um emprego. Mas, graças a Deus, a gente vem tendo êxito nisso. Quando essa pessoa arruma um emprego, né, do dia para a noite, eu vou lá e coloco toda a mobília na casa para a pessoa. A pessoa tem uma geladeira, um fogão, e mais a comida que a gente ajuda ela, até que ela possa se administrar. Lembrando vocês que essa pessoa ficou em reinserção. Então, se ela ficou na casa apoio, depois do tratamento, ela já está se habituando a se ressignificar no mundo como um indivíduo. Ou seja, se é um alcoólatra, ele já está passando na frente do bar sem entrar no bar. Ele já está passando em frente às biqueiras sem ir lá fumar maconha, entendeu? Então, a gente vai trabalhando esses gatilhos, entendeu? É óbvio que tem as recaídas, entendeu? Mas é óbvio que também a gente tem sucesso. E, na minha opinião, a melhor forma que tem para você realmente tirar uma pessoa da rua e que ela se livre desse mundo institucionalizado. Porque o que eu vejo nesses 6 anos, Maraca, são sempre as mesmas pessoas, pulando de equipamento em equipamento. E você vai lá, ela está lá. Pode conversar com a Paulinha do Resolvi Mudar e com todas as ONGs, entendeu? São todas as mesmas pessoas. E uma coisa eu venho querer falar agora, que é até uma coisa que me deixa muito triste, comovido, entendeu? Querer falar na televisão que a pessoa em situação de rua não vai para o CETREM ou para o acolhimento por coerção, isso é mentira, Maraca. Porque é o seguinte, toda pessoa ela quer sair da rua. Só que é o seguinte, ela quer ir para um lugar que tenha dignidade, que tenha conforto. Ela não quer ir para o meio do inferno. Com todo respeito, o CETREM antes da pandemia, aquilo é uma Cracolândia. Todo Ribeirão Pretano sabe disso. Todo mundo, toda pessoa em situação de rua sabe. Então, você fazer uma abordagem e falar para o cara, oferecer para ele ir para um lugar que ele não quer ir, isso não tem nada a ver com coerção. O cara não vai lá porque lá ele vai apanhar, vão bater nele, principalmente os alcoólatras, que são os que mais apanham. Entendeu? Porque a pessoa vai lá, pega o dinheiro, pega o Bolsa Família, isso e aquilo. Então a gente tem que tomar cuidado para falar em coerção ou não. Porque o que eu posso te falar é uma coisa, Maraca. Você pode perguntar para todas as ONGs, principalmente para a Paulinha, que é grande sua amiga e te ajuda muito. Toda pessoa quer sair da rua. Ninguém quer morar na rua. Só que para você tirar a pessoa da rua, você precisa oferecer condições. Você quer falar em condições? Onde é que uma pessoa em situação de rua toma banho em Ribeirão Preto? Exatamente. E outra coisa, né? A própria prefeitura, ela nunca ofereceu uma estrutura para vocês. Ela nunca ofereceu uma estrutura. Ela fala, tem gente que vai lá e dá marmita, mas ela nunca ofereceu uma estrutura de verdade. Já fizeram engodo, que não tinha nem pia para lavar a mão, né? Exato. Fala, não, pode usar aqui, mas não tinha nem pia, nem banheiro, não tinha... Olha, gente, é difícil. Um dia, Ricardo, aqui eu te juro, cara, eu queria hoje evitar, porque isso está me deixando nervoso. Ontem o secretário da Assistência Social veio aqui, o mesmo secretário, professor Vladimir, que está demorando aí 3 anos para entregar 10 carros de 10 entidades, que chega a recursos de emenda e que é difícil entregar, veio aqui falar que ontem, dia 16
de junho, a prefeitura não comprou sequer uma cesta básica para entregar para as pessoas que estão passando fome por conta da pandemia. Falou que ainda não deu tempo. A pandemia a gente já sabia que isso ia acontecer. Em dezembro a gente já sabia de pandemia. Em fevereiro já tinha muita gente, infelizmente, morrendo na Itália. E a gente sabia que ia chegar aqui. Em março já tinha decreto para todo lado. E nós estamos em junho, não compraram uma cesta básica. Tudo que foi entregue é o que foi arrecadado aí por artistas, por empresários, mas a prefeitura não teve a sensibilidade de comprar uma cesta básica. Mas se eu for falar, eu vou perder aqui a estribeira, não quero entrar nesse mérito, que vocês são anjos e não merecem isso. Ó, falando em anjos, Ricardo, o Wesley Claudino está dizendo aqui, ó, boa noite. Eu sou o Wesley, um dos recuperados do projeto Mudando Vidas, que funciona assim. O Wesley está até com a figurinha do trabalho dele aqui, Irmãos Claudino, né? Ele Parabéns, Ricardo. Um grande pintor, ele ajudou a pintar a casa, Maraca. Aquela Olha cor que legal. Foi ele que misturou as tintas lá. Tá vendo, professor Vladimir? Com vontade a gente consegue tirar as pessoas e mudar a vida das pessoas. O projeto chama Mudando Vida e tem mudado a vida das pessoas. Tem mais perguntas chegando aqui. A Tati perguntou, Ricardo, se a casa lá é só masculina ou feminina. Eu sei responder essa, hein, Ricardo? Quem vai lá e visita, o Ricardo ensina. Mas pode responder você, Ricardo. Olha, a casa, eu comecei com ela masculina, no meio do caminho eu transformei ela em masculina e feminina, só que dentro da tipificação isso não existe. Isso é uma coisa que graças a você, Maraca, e mais algumas pessoas, nós vamos mudar isso na prática. Na teoria diz que não, mas na prática dá certo. Tanto dá certo que eu já fiz um casamento de 2 pessoas em situação de rua, entendeu? Quer dizer, dá certo para pessoas viverem... Conheci o casal, hein? Pois é, e é tão bacana a pessoa em situação de rua, tanto mulher como homem morar junto, você vê a harmonia que cria na casa. Os homens ficam mais limpinhos, mais cheiroso, entendeu? Não tem nada a ver desse lance de ter sacanagem na casa, porque existe respeito. Do mesmo jeito que existe respeito na rua, existe respeito na casa. Só que, infelizmente, a política fala que tem que ser dividido. Então, se Deus abençoar de eu pegar essa casa feminina, a casa apoio que você foi visitar, ela vai virar casa feminina, só mulheres, e a casa apoio, o trabalho que eu faço há 6 anos de acolher homens e encaminhar para comunidades, eu vou arrumar uma outra casa, que ela já está no gatilho também, é só esperar ter a certeza da comprovação de que eu vou ganhar esse edital e pegar esse edital e acolher essas femininas, eu já levo a casa apoio para o outro setor, que é um dos gargalos que Ribeirão Preto não tem, que é aquilo que eu te falei. Uma pessoa em situação de rua, que ela quer sair da rua, é praticamente impossível ela tentar isso sozinha, entendeu? Mesmo se ela conseguir tirar os exames, coisa que já é difícil, ver a geografia do lugar. O Centro Pop fica lá no final do mundo, no final da Via Brasil, coisa que é fora da tipificação, que segundo a lei tem que estar no lugar central, entendeu? Já começa daí. O Poupa Tempo fica do outro lado do mundo, olha só a distância, entendeu? Para o cara andar de pé. Aí existem os gatilhos. Se você dá um passe para o cara, ele transforma o passe em corote ou em crack. Então, o que você tem que fazer? Você realmente tem que ter uma equipe para pegar essa pessoa, acolher e levar ela. Por quê? Porque essa pessoa está em extrema vulnerabilidade, Maraca, coisa que ninguém sabe. Ele não é um doente, um safado, nada. Ele está em vulnerabilidade por causa da droga. Então, você tem que acompanhar e fazer o serviço bem feito, do começo ao fim. Você tem que ter alguém para ficar com ele no hospital, porque senão ele pira, ele vai embora, entendeu? Ele não tem paciência, passa um cara com corote, oferece para ele sai andando, aí você perde o cara, depois você vai encontrar o cara só um mês depois, você está entendendo? Então, são todas essas variáveis que muitas das pessoas não sabem. Por isso que o nosso trabalho lá é mais eficaz nesse ponto, entendeu? A gente faz de tudo para não perder o acolhido para as drogas, para ele não voltar às ruas, né? E sim, a gente tentar ressignificar ele para uma nova vida de mudança. Ó, quem também faz a diferença na vida das pessoas, é uma pessoa que eu admiro muito, é a Fabiana Valada, ela mandou um alô aqui, e ela tá lá no Saravidas, eu adoro aquelas pessoas que ajudam demais uns aos outros, o Arena Jovem também. Obrigada, dá outra para ela. Ó, a Dan Lima está dizendo, as ONGs, associações voluntárias fazem mais pela comunidade do que a prefeitura. Parabéns pelo trabalho de vocês. Fazem. E eu vou falar uma coisa, Dan.
às vezes, se a prefeitura só não atrapalhasse, se ela só não atrapalhasse, já estaria fazendo grande coisa. Muitas vezes atrapalha, viu? O que cobram das entidades em Ribeirão Preto, a Casa do Vovô, outras ILPIs que eu já fui, de uma limpeza que eu não encontro, por exemplo, nas unidades básicas de saúde. Não estou generalizando, tem unidade básica de saúde que é um brinco, mas tem unidade básica de saúde, gente, que dá medo de entrar. E essas casas, o dia que eu fui lá no Ricardo, eu lembro que o Adriano, Ricardo, a hora que a gente saiu de lá, o Adriano falou assim, Maraca, eu estava esperando uma outra coisa, né? A gente chegou lá, o sobrado, o professor Vladimir, muito bem cuidado, tudo limpinho, o pessoal trabalhando, cada um já sabia mais ou menos o que fazer. Olha, gente, vocês estão de parabéns, Eu falei aqui que eu não ia ficar falando do governo aqui hoje, eu acho que nem cabe numa noite aqui, mas eu preciso dizer uma coisa. As entidades do terceiro setor, se pudessem trabalhar com um pouco mais de tranquilidade aqui em Ribeirão Preto, elas iriam hoje fazer muito mais, mas infelizmente olha-se muito pouco para o terceiro setor. Nós estamos num período de pandemia, nós precisamos resgatar a 13ª e a 14ª parcelas que a gente tinha conquistado nos últimos anos para as entidades. Nós precisamos reconquistar isso. Nós precisamos que as entidades tenham maior facilidade em poder ter acesso aos editais, tenham maior facilidade em poder ter acesso à transparência de informações, que essas entidades possam ser vistas pelo governo como grandes parceiras que são. Eu não consigo imaginar se chegar o dia, quer dizer, eu até imagino, e seria um caos, se as nossas ILPIs resolvessem falar assim, a partir de hoje, prefeitura, você não precisa de me mandar mais nenhum centavo, mas eu estou levando os nossos idosos aí para você cuidar. A prefeitura não ia cuidar, nunca, com o carinho que as ILPIs têm por esses idosos, nunca. Se a Márcia falasse, e a Márcia já falou várias vezes, viu, Márcia? Maraca, cansei, não dá mais. Pelo amor de Deus, Márcia, continua mais um pouquinho. Nós vamos chegar num momento melhor para vocês. E o Ricardo, talvez seja o caçula aqui, viu, Ricardo? Começando há menos tempo, mas, cara, eu já não consigo ver Ribeirão Preto sem o trabalho que você faz. Se você tivesse mudado a vida de uma pessoa, já teria valido a pena, mas você já mudou a vida de várias pessoas que eu conheci e muitas que estão em processo de mudanças. Parabéns a vocês três e muito obrigado ao que vocês fazem por Ribeirão Preto, tá, gente? A gente que agradece a oportunidade, tá? Obrigado de coração. Nós estamos aqui com 1 hora e meia. Queria saber o endereço da Mudando Vidas, onde fica? E o bom é que o Ricardo convida para ir lá mesmo, viu, Márcia? É para ir. Fala aí, Ricardo Sobrado, onde fica? É na Avenida Doutora Nadira Guiar, 1115, lá no Jardim Paiva, fica atrás do campus da USP. Avenida Doutora Nadira Guiar. Depois é só procurar no Face, no Projeto Mudando Vidas no Face, e aí você já consegue achar o endereço, tem meu WhatsApp, tem tudo. Na Avenida Nadira Guiar é um sobrado muito bem localizado, muito legal lá. Marco Pinto, Maraca, vereador efetivo, ativo e de fato. Obrigado, Marquinhos, obrigado mesmo. Ganhei um amigo, viu? Obrigado. Maraca, eu anotei aqui, que eu vi algumas pessoas ali, eu queria mandar um abraço para o César. O César é um aluno de psicologia que fez estágio lá na Casa Apoio. Um grande abraço ao César. E, César, aparece lá para a gente voltar. Eu conheço o César também. Abraço, César. Abraço, Marco Celani. Um abraço também ao Wellington, que é o nosso colaborador, entendeu? E como o Vladimir disse, gostaria de fazer um elogio aqui também à mentoria social, porque eu estou entrando agora no mentoria social segunda turma, mas eu também fiz o mentoria liderança lá, entendeu? Foi um curso de muita valia, aprendi muita coisa, e uma das melhores coisas que eu aprendi lá, Maraca, que é uma das coisas que eu vou falar em políticas públicas, é a seguinte, dentro da teoria U, né? Quando a prática
funciona, você pega a teoria e rasga, Maraca, entendeu? Então, quer dizer, não adianta você pegar a teoria e querer fazer a teoria fazer funcionar na prática. É isso que a política pública precisa aprender em Ribeirão Preto, entendeu? Eles querem pegar a teoria e fazer a teoria virar prática. Isso nunca vai dar certo, não é à toa que não está dando certo até hoje. E como você também, foi você que citou o Chaim, eu também preciso fazer os agradecimentos ao Instituto SEB, porque eu também fui beneficiado às cestas básicas. Para você ter uma ideia, eles já me deram 2 vezes 30 cestas básicas, pela segunda vez ou terceira que eu recebi lá para a Casa Apoio, que é o que nos mantém na Casa Apoio. Então, meu muito obrigado ao Chaim, ao Instituto SEB, mentoria social e mentoria liderança. Obrigado a todos vocês, muito obrigado, Maraca, uma boa noite a todos que nos participaram, obrigado a todos, ao Washington, que eu estou vendo aqui agora, obrigado, Washington. O Washington foi de grande valia na minha vida, ele fez uma coisa muito importante, não posso falar aqui agora, mas quem sabe uma outra hora eu posso falar, mas muito obrigado, Washington, meus parabéns, Washington, Renato, Buozzi também. E é isso aí, Maraca. Espero que continue fazendo essas lives, que é de grande valia para todo mundo, né? Ouvir o terceiro setor, porque eu acho que o que manda, o que emana, o que faz a cidade empurrar, realmente é o terceiro setor. E se o poder público olhasse pelo menos um pouquinho para o terceiro setor, entendeu? Talvez Ribeirão Preto estivesse pelo menos na metade do que está hoje. Essa é uma visão que eu tenho do terceiro setor. Muito obrigado a todos. Ricardo.